Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Que Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nos abençoe nossas intenções de estudo e de aprimoramento espiritual nessa jornada de autoconhecimento. Nós tratamos no nosso último encontro sobre a crise, as provas, falamos da dor da alma. E esse tema certamente puxa outros. Estão muitos temas associados à questão da crise e da dor. Nós vamos tratar de alguns. O erro, o arrependimento, culpa, aceitação, a coragem, a educação, o adestramento, tudo isso está relacionado. Nós vamos tratar disso à medida que nós caminharmos e houver a necessidade. Mas é muito importante que a gente já comece a fazer uma reflexão partindo da última frase do nosso encontro sobre a crise. Eu encerrei falando que nenhum espírito atinge a perfeição sem antes reparar os erros do seu caminho evolutivo. Quem é que nunca errou? Jesus, considerado o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, ao ser humano, para lhe servir de modelo e guia, foi o único entre nós, sem pecado. Conforme informaram os Espíritos, está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Por isso mesmo que ele não condenava ninguém pelos seus erros. Ele nunca tirou a primeira pedra, porque ele nos conhecia e nos conhece profundamente, o íntimo. Naturalmente, todos nós erramos várias vezes, muitas vezes ao longo da nossa vida, que é dessa e de outras encarnações. Nós cometemos erros, seja intencionalmente ou não, porque estamos ainda em condição de imperfeição. O erro, ele faz parte desse processo de aprendizado do espírito imperfeito. Então, por trás de todo o erro está a ignorância, o orgulho e o egoísmo. O ignorante, ele erra por desconhecer. O orgulhoso, ele erra porque se julga maior, mais importante do que é. E o egoísta, porque ele pensa somente em si. E assim, inúmeros erros conhecidos na história da civilização se deram. Alguns se revelaram maravilhosas descobertas. Por isso que depende da postura de cada pessoa. Pessoas que são curiosas, interessadas, persistentes e acreditam na sua própria capacidade, elas podem errar e nesse caminho fazer excelentes aprendizados e descobertas. Então vamos pensar numa criança. Antes de completar 1 ano, essa criança já observou os adultos à sua volta, eles caminham em pé enquanto ela está com mãos e pés no chão. E o que ela faz? Ela sente um impulso natural de se levantar e de tentar caminhar. Só que ela ainda não tem os recursos necessários para isso. Então ela faz a tentativa e cai. Outra tentativa e cai. Pode até chorar. Naquele momento ela dá uma pausa, um tempinho. Em outro momento, vai tentar novamente. Quando ela tiver os recursos, de uma musculatura mais apropriada, maior equilíbrio, ela vai tentar e ela vai conseguir. A criança ali, ela não pensa se ela está errando, fracassando, falhando. Uma outra história bem ilustrativa é de Thomas Alva Edison, nascido em 1847, falecido em 1931. Ele era um cientista
muito curioso, muito interessado. Ele criou mais de 1.900 invenções. A mais importante para nós, que a gente lembra, associa diretamente ao nome, é da lâmpada elétrica. Dizem que foram mais de 1.000 tentativas para ele chegar ao resultado final. Imagine se ele tivesse desistido lá, depois de 30 erros. Acontece que ele nunca via assim, né? Crianças pequenas e cientistas muito curiosos, interessados, persistentes, eles têm algo em comum. Eles veem as suas tentativas de exploração como busca de conhecimento e não como fracassos. Existe uma diferença em falhar e fracassar. Falhar não é a mesma coisa que fracassar. Pensa que no fracasso, quando você já chegou no final da jornada, não há mais o que fazer. Mas a falha ainda permite que haja reparação, novas tentativas, aquisição de novos recursos para transformar o que nós pensamos, sentimos e fazemos. O que quer dizer isso? Que se nós repetimos o mesmo erro para obter resultados diferentes, nós não vamos conseguir. Os padrões da sociedade em que vivemos consideram a falha algo relacionado a prejuízo. Ele vê os efeitos indesejáveis das falhas e a condenam. Então, as falhas não são consideradas bem vistas na sociedade. Errar uma vez é humano, errar 2 vezes é o quê? Burrice, diz o ditado popular. Mas por que esse ditado se refere à burrice? Porque ele considera que errar repetidas vezes, sem que haja aprendizado e uma mudança no comportamento, utilização de novos recursos, significa burrice. Então, você não aprendeu nada e continua insistindo em cometer aquele ato. Agora, se Thomas Edison pensasse dessa forma, nós iríamos viver na escuridão por muito mais tempo. E se a criança também desistisse das suas tentativas que falharam, nós estaríamos andando em gatinhas. Então, trata-se de fazer escolhas, empregar nossos recursos disponíveis, de modo que o segundo erro nunca seja igual ao primeiro. Essa é a aprendizagem. Então, quem comete o mesmo erro diversas vezes, está faltando recurso de transformação do comportamento. Aquele comportamento considerado inadequado. Então, está na hora de pensar, de se observar. O que eu estou fazendo? O que eu preciso aprender para modificar o meu comportamento para atingir outro resultado? Mesmo que eu não alcance ainda a lâmpada elétrica, né, precise de 1000 tentativas, mas eu vou aprendendo, eu vou adquirindo novos recursos. Então, quem está errando no mesmo erro várias vezes, está faltando recurso. E é preciso, então, vigilância e autoconhecimento. A Joana de Ângeles, ela vai falar que quem erra, né, ele não deve permanecer em erro, com essa postura de equívocos, que vai prejudicar outras pessoas. Então, ele precisa reconhecer em si essas atitudes e para ser recuperada, ser corrigida. Então, vamos errar? Vamos errar, mas é preciso observar e aprender com esse processo. Por isso que a crise e a dor, elas aparecem como resultante dos nossos erros, dessa e de outras experiências ao longo da nossa vida, nesse ciclo de reencarnações. Por quê? A dor e a crise, como nós falamos, elas são alertas, elas vão ocorrer para que a gente dê atenção às nossas ações, para julgarmos os nossos próprios atos, por meio da voz da consciência,
que segundo a doutrina dos espíritos é onde estão escritas as leis divinas, questão 621 do Livro dos Espíritos. Então só cabe a Deus e à nossa própria consciência o exercício do julgamento das nossas ações. A bem conhecida advertência de Jesus acerca da trave no olho e o cisco no olho alheio. Quis o mestre dizer o que com isso? Que antes de julgar o erro do outro, é preciso examinar a si mesmo, a própria consciência, para saber se eu não estou cometendo um erro ainda mais reprovável que o outro. Então, antes de condenar e atirar a primeira pedra contra um criminoso, Jesus ele pedia análise dos nossos próprios equívocos, para sabermos se estamos aptos a julgar com justiça, amor e misericórdia. Porque Deus nos julga dessa forma. Se queremos ser julgados por Deus com justiça, amor e misericórdia, façamos o mesmo. Então, existe um mecanismo psicológico de defesa do ego que se chama projeção. Ela também é conhecida como lei do espelho, porque eu vejo no outro aspectos meus. E a lei da projeção é que eu pego o que há em mim, que eu não gosto, que eu não aceito, e que incomoda, ou então que a sociedade reprova, e eu jogo, projeto no outro e deposito ali no outro, de modo que eu acho que o outro tem os defeitos que são meus. Isso foi dito por Freud, que é considerado o pai da psicanálise. Então, que esse conteúdo todo é reprimido, posto ali no nosso inconsciente, de modo que quando eu faço isso, eu não estou consciente. Eu simplesmente acho que eu não tenho defeitos e que eu estou olhando o defeito do outro. É preciso, então, ter atenção para isso, né? Toda vez que eu me relaciono com o outro e estou vendo o cisco no olho do outro. Porque provavelmente esse cisco é a trave no meu. No livro La Fontaine e o Comportamento Humano, o Hamed, que é o espírito, ele trabalhou as fábulas à luz da doutrina espírita. E tem uma que eu vou contar rapidinho, que é muito interessante para a gente pensar. Então, é a fábula dos dois alforjes. Alforge é uma espécie de bolsa. Ela tem uma parte, né, de um lado, uma parte do outro, de modo que se põe em cima do cavalo, e são como duas bolsas, né? Então, um dia, Júpiter, o deus Júpiter, ele convocou os animais para comparecerem diante dele, para que se comparassem uns aos outros e cada animal reconhecesse seu próprio defeito e limitações. Para quê? Para que Júpiter assim pudesse corrigir as imperfeições. Mas os animais, eles se elogiavam, gabavam-se de suas qualidades e só diziam no defeito alheio. O macaco, ao ser questionado se estava feliz com seu aspecto, respondeu: mas claro que sim, cabeça, tronco, membros, eu os tenho perfeitos. Para mim, praticamente, não acho defeitos. É pena que nem todo mundo seja assim. Veja lá, os ursos, tão deselegantes. E o urso veio em seguida, mas ele não se queixou do seu porte, pelo contrário, ele se gabou, ele fez crítica ao elefante, orelhas demasiadamente grandes, rabos pequenos, insignificantes, animais grandalhões sem graça e sem beleza. Já o elefante se achava o oposto, encantador. Porém, a natureza exagerou na gordura da baleia. A formiga, ao falar da larva, franziu o rosto. Que pequenez, triste e feia. E La Fontaine, ainda não é análise de Hamed. La Fontaine fala: assim são os homens. É como se lhes tivessem colocado dois alforjes.
Então, nesse caso, coloca na cabeça, a bolsa para frente, a bolsa para trás. O alforje no peito com os males alheios e nas costas o alforje com os próprios males. De tal modo que somos cegos para os próprios defeitos, mas enxergamos com nitidez os defeitos dos outros. Nós projetamos nos outros o que é insuportável para nós, o que nos incomoda, né? No outro, na verdade, é a sombra que nos pertence. Já falamos um pouquinho da sombra, né? Então, antes de julgarmos os erros dos outros, principalmente aqueles que nos irritam, nos incomodam, é preciso cuidar de olhar primeiro para dentro de nós e poder amparar, acolher aquele que errou, aquele que tem defeito, aquele que a gente julga, né, que tenha defeitos, porque é amparar também aquele nosso lado de defeito, aquele nosso lado que está na sombra. Nós sabemos que os erros, eles vão levar a experiências de crises, de expiações, de prova, dores na vida. A Joana de Ângela vai falar isso nesse livro, Conflitos Existenciais. Então, quando ela disse que nossa jornada, a jornada terrena, ela não poucas vezes se dá sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. Então fica a pergunta, por que nós erramos? Ela respondeu, pela nossa ignorância ou pela má utilização dos recursos. Deus nos deu uma infinidade de recursos, nós usamos mal, nós exageramos como egoísta, né? Nós usamos nos gabando, né? Achando que nós somos inteligentes, ou orgulhoso. Então, dali a gente sabe que vai extrair os erros. Em outras palavras, o erro é um acontecimento comum na nossa vida. Olhamos o erro do outro, mas ele também ocorre conosco. Geralmente ele é praticado durante a fase inicial da conquista da razão, do discernimento, porque no começo a gente é ignorante, a gente não sabe muito bem como escolher, né, de uma forma, podemos dizer, correta. No início a gente vai errar muito, mas diante do despertar da consciência, em que as leis de Deus estão escritas, é preciso então tomarmos outro rumo. Então, sair desse sono profundo, dessa consciência que dorme, que parece um sonâmbulo. Pessoas agem muitas vezes na vida sem pensar. Então, nessa imaturidade psicológica, agimos como se fôssemos crianças. Somos ainda crianças, estamos no processo de amadurecimento espiritual. Então, esses equívocos, eles vão nos acompanhar encarnações, porque durante tantas e tantas encarnações erramos. E eles ficam o quê? Arquivados no nosso inconsciente para ressurgir na personalidade do encarnado, conclamando reajuste. Quando encarnamos, aqueles erros todos, aquela dívida toda do nosso passado, ela está presente em nós, no nosso inconsciente, pedindo para que a gente para que a gente se reajuste com as leis divinas. Então, sabemos que somos seres espirituais criados simples e ignorantes. Então, estamos rumo à evolução. Então, somos aprendizes da vida em contínua e permanente construção. Nós não somos perfeitos, né? Estamos em construção, nunca acabados. Então, somos perfectíveis, como eu falei, e nessa forma estamos em contínuo aprendizado. A palavra perfeito vem de perfecto,
significa aquilo que foi feito completamente, está acabado, está terminado, sem falhas, sem lacunas, sem defeito. Enfim, é uma situação de excelência, de qualidade máxima. Por essa simples razão, né? Ou seja, porque nós somos criados simples e ignorantes, é que nos reconhecemos passíveis de cometer erros decorrentes da nossa ignorância, das nossas viciações e da nossa rebeldia, porque há aqueles que insistem em cometer os mesmos erros e não querem aprender. Então, o erro segue como o desvio, em cuja encarnação oportuniza o espírito a retomada da jornada, sempre em busca dos reajustes com as leis divinas. Desse desvio, a encarnação permite que a gente retome. A nossa jornada ela será feita, né, de mais ou menos feliz ou mais ou menos dolorosa, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a nossa condição mental, emocional, intelectual, psicológica, até física. Então, portanto, nós estamos falando do quê? De acordo com o nosso estágio evolutivo. Quanto mais imaturos ou na infância espiritual, ou ainda no primarismo pessoal, como Joana de Ângeles fala, mais sujeitos a erro nós estamos. Então, dessa forma, os erros eles revelam a quantidade de luz e de sombra que há em nós. O quanto que nós conhecemos e agimos em conformidade às leis divinas ou o que nós desconhecemos. O indivíduo, certamente, ele tem o direito de errar, diz Joana, que é a condição normal da nossa humanidade. Prosseguir, porém, no comportamento insano e danoso significa primitivismo, ou permanência no estado de instinto. Estamos lá atrás, sem conseguir usar a razão para fazer as nossas escolhas, sem entrar em contato com a nossa consciência divina, consciência espiritual. À medida que há o discernimento, então o uso da razão, a nossa visão vai ficando ajustada, mais correta com a vida. E aí o arrependimento aparece como forma de conscientização e de responsabilidade. Então, quem passa a ter consciência dos seus atos, passa a assumir a responsabilidade por eles. Então, a imprevidência, a imaturidade, a rebeldia, como eu falei, conduzem o quê? Ao crime, a falta de reflexão, por efeitos do orgulho ferido, né? Produzindo estados mentais de desequilíbrio e aturdimento. Então, nessas condições é que a gente vê pessoas ficando muito perturbadas. Então, direito nós temos de fazer escolhas e tomar decisões que nos aprover, dada a nossa condição de liberdade relativa. Lembra, nosso livre-arbítrio é relativo e é concedido pela sabedoria de Deus. Então, Deus, que é o Pai amoroso, bom, justo, Ele nos vai conceder a liberdade que nos é possível para a nossa própria proteção, inclusive. Ele reconhece a nossa imaturidade. Então, quanto mais limitada a liberdade, maior a imaturidade psicológica, ou então menor a nossa consciência dos nossos deveres perante a lei de amor, justiça e caridade. No livro Nosso Lar, André Luiz vai falar sobre isso, dizendo que relativamente à liberdade irrestrita, então, uma liberdade sem limites, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Do restante, nós somos escravos do nosso compromisso. Então está muito claro, somos espíritos puros que exercem a liberdade, né, o livre-arbítrio de forma plena, porque eles conhecem os seus deveres, seus compromissos e os cumprem. Logo, não podemos fazer tudo o que quisermos. Porém,
o que nós podemos fazer, nós devemos fazer, conquanto que não haja agressões aos direitos e interesses alheios. Lembrando Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Certamente, o que não convém que façamos, se feito, será considerado um equívoco ou um erro. Então, vamos lembrar Jesus, nosso divino pastor, que disse que é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Está em Lucas, capítulo 17, versículo 1. Esses que provocam o escândalo vão receber os efeitos dos seus erros, seus desatinos. O egoísmo é tratado como o maior dos vícios, que está na base de outros tantos vícios. Ele fala da intensa e exagerada influência da matéria. Lembrando que a matéria é energia emanada de Deus e ele é recurso necessário do espírito no seu progresso. O que acontece? A matéria, então, ela é importante, ela vem de Deus. O egoísmo, na verdade, fala do exagero, do desvio do propósito do recurso material. De modo que o egoísta, né, ele está num estágio evolutivo que é típico do nosso planeta de provas e expiações, por meio do que? Do personalismo, do individualismo, que nós percebemos isso. Então, o egoísmo vai conduzir o ser humano a escolhas que vão atender os seus próprios interesses em detrimento dos outros. E essas escolhas afastam de Deus, da nossa própria essência. Quando fazemos essas escolhas, nos afastamos de nós mesmos, da essência divina que nós somos. E afastamos da ideia de dever e da lei. À medida que nós progredimos moralmente, vamos tendo consciência, mais enfraquecida a influência da personalidade, do ego, da matéria, e mais espiritualizado vai se tornar, né, nós vamos nos tornar uma presença de Deus, e a ação de Deus será maior em nossas vidas. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 917. Então, se a nossa vida ela é uma viagem de uma dimensão para outra, de um plano de existência a outro, rumo à plenitude da comunhão com Deus, enquanto estamos aqui encarnados, Deus nos convoca ao trabalho, tal como está descrito, né, em Mateus capítulo 20, versículo 1 a 2, né, somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos sendo convocados ao trabalho de regeneração da própria alma. Isso porque, como já vimos, a marcha para o progresso espiritual é inexorável. Ela pode ser perturbada, mas nunca retida, pois o destino de toda criatura é o estado de plenitude. O erro, ele vai ser, em última instância, a infração à lei divina, que ela é indispensável à harmonia e à ordem de todas as coisas. O erro, ele vai se originar do livre-arbítrio, que é dado ao ser espiritual no momento em que ele recebe a razão. Então, trata-se do desvio da senda que leva a Deus, e quando encarnamos, é a nossa oportunidade de retomar a essa senda que nos leva a Deus. E nesse livro, Universo e Vida, o Espírito Áureo, ele fala algo belíssimo, que é no eterno Pai que somos e vivemos. Ele é a nossa vida e nossa luz, nossa essência e nossa destinação. Dele recebemos o dom do raciocínio, do movimento, da consciência, da vontade. Existimos e evoluímos para conhecê-lo, para amá-lo e nele nos realizarmos na plenitude do Espírito, que é felicidade e harmonia, amor e poder. Olha que lindo! Para isso
que nós fomos criados para conhecer e amar Deus e estar em plenitude com Ele. Se fomos criados para conhecer Deus e compartilhar dele o amor, a felicidade, a harmonia e a ordem do universo, logo não há ser espiritual que pratique um ato infeliz, senão por sua fragilidade, por sua imperfeição. Deus nos governa pela lei de justiça, pelo amor, como nós já falamos, de tal modo que nós somos convidados a essa plenitude, a essa comunhão, somos convidados à vida em abundância, em patamares acima da nossa condição. O que nos impõe trabalho, persistência, compromisso, empenho, resistência, né? Não cair nas tentações, o enfrentamento das adversidades que vão servir para expurgar, para limpar os nossos defeitos como uma lâmina a nos lapidar a pedra bruta. A desistência e o medo, eles são inimigos do nosso progresso, porque ele nos impõe paralisia nessa marcha ascensional. Diante de tantas incertezas, diante do desconhecido, isso gera angústia. Mas tudo bem, porque fazer escolhas é, de certa forma, correr riscos. Por isso que tem quem prefira desistir, tem quem prefira atribuir a outros as decisões da própria vida. É o que nós chamamos de terceirização. Outros vão escolher por nós. Então, o ego, ele teme o fracasso. E esse insucesso, a Joana de Anjos vai falar que ele é previsível. A gente pode prever usando a razão, mas se não, ele é reparável. Então, quem resolve evitar esses processos desafiadores, quem resolve fugir, mascarar a realidade, fugindo para o mundo da fantasia, ela vai lembrar que toda vez quando se tenta evitar o esforço e luta, nós vamos operar no sentido contrário à lei da vida, que impõe movimento e ação. Uma ação, né, no sentido, para Deus. Então, o que está parado está morto. O que está vivo está em movimento, está em ação. Então, são nossos recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Fazer escolhas não é fácil. É preciso sim ter coragem para enfrentar os efeitos das nossas ações, sejam de sucessos ou sejam de falhas. Contudo, por trás dos nossos erros ou das nossas desistências estão crenças de que nós não somos capazes, que somos insuficientes, de que nunca conseguiremos. Exemplos muito comuns na nossa vida se fosse possível ganhar dinheiro fazendo... só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. Quem já não ouviu isso? Né? O jeitinho. Eu não sou bom o suficiente... Não sou bom nisso aqui, não sei tudo o que eu preciso, não consigo aprender. Eu escuto muito isso, eu não consigo aprender, eu sou burro. E aí começa a se rotular, é tarde demais para eu fazer alguma coisa, não tenho mais idade para isso, nunca vou conseguir realizar os meus sonhos. Só consigo com muito, muito esforço, nada me vem fácil. E Deus não vai me perdoar pelos meus erros, eu já estou condenada. São crenças, isso são algumas, né? Escutamos muito mais, chamadas de crenças limitantes. Nada mais são do que opiniões e pensamentos que nós temos sobre nós mesmos, que são aceitos, acolhidos como verdade. Nós acreditamos nisso, por isso são crenças, mas elas nos limitam, porque retiram de nós o potencial para fazer as coisas, né? Para crescermos. Ao nos identificarmos com tais crenças, assumimos o quê? A falta de disposição para empregar esforços de mudança.
Identificamos-nos com o fracasso antes mesmo de tentar e nos acomodamos nessa perspectiva que é limitada sobre nós mesmos. São, portanto, limitantes porque provocam retraimento da nossa capacidade de crescimento pessoal e profissional, prejudicando o nosso desempenho em vários campos da vida. Então, inspirada nessa forma de perceber e lidar com os desafios da vida, que se originou o nome Síndrome de Gabriela. Já ouviram falar? É a canção de Dorival Caymmi, uma modinha para Gabriela. É muito conhecida para quem da minha geração que viu a novela, a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. E aí essa expressão diz que você é assim, você acredita que você é assim, que não vai mudar, que não tem como mudar. Então essas crenças são frutos de um processo educacional. Pais, professores, colegas de escola, programas de televisão, hoje tem internet, eles transmitem essas crenças que elas têm um forte alcance na formação do ser. São atitudes educacionais, diz a Joana de Ângeles, que é no lar, na escola, em todos os nossos relacionamentos, que manifestem desrespeito pela identidade da criança. Geram temor, baixa autoestima nelas, interferindo no desenvolvimento mental e emocional ao ponto de afetar a conduta dela perante a vida. Então, os pais e cuidadores, em geral, eles acabam exigindo da criança a perfeição, o tal comportamento exemplar, pelo caminho do quê? Da condenação, da punição daquele comportamento que é considerado inadequado pelos pais e cuidadores. Na verdade, eles estão o quê? Julgando e definindo as crianças pelos comportamentos desaprovados. Frases também do tipo, empresta um brinquedo para ele, não seja egoísta. Você é muito bagunceiro, que criança mais levada, que menino teimoso. Você é muito levado, você é muito barulhento, você não faz nada certo. Você não é igual ao seu irmão, você é desobediente, mal educada, chata, chorona, desastrosa, gulosa, preguiçosa, desinteressada e outras tantos rótulos. E a criança que confia nesses pais, nesses adultos educadores, acredita que assim ela é e que ela precisa ser de outra forma que ela não está sendo educada para ser. Ela está sendo educada para ela não ser aquilo que eles condenam. E ela passa a agir, né, segundo esse julgamento dos adultos. Vai projetar nela a sua sombra. Então é na infância que se cria, se forma a sombra. O que a criança ela não pode ser, porque o outro desaprova, ela joga para dentro dela, coloca na sombra. Então, ela cria uma inibição e o temor de ser quem ela é, porque quem ela é não agrada. E ela precisa ser aquilo que o outro deseja que ela seja para agradar e para conquistar o amor do outro. Então é exatamente aí quando a sombra individual se desenvolve naturalmente em cada um de nós. É na infância, à medida que nós temos que rejeitar o nosso lado, que é julgado ruim ou mal pelos adultos que cuidam de nós, e nós temos que nos identificar com as características ideais de personalidade que são encorajadas pelo ambiente em que vivemos. Então, qualidades aceitas para viver bem na sociedade, eu tenho que apresentar. Aquelas que não são, eu tenho que colocar na sombra. Então, nós inibimos e escondemos a sombra, mas elas estão lá no espelho, estou vendo a minha sombra no outro. Ela não some. Porém, pais que se mostram como seres humanos que erram, mas que eles se esforçam para fazer o melhor,
eles não estão só ensinando as crianças que eles próprios cometem erros, mas também ensinam como a lidar com os erros. Isso é muito importante, porque a criança vai errar e se a gente punir, castigar e não ensinar para ela o que fazer quando a gente comete um erro, nós vamos nos tornar adultos sem saber o que fazer. Então é através do arrependimento, da reparação e do perdão. Esses pais podem ensinar que eles erram e eles se arrependem, eles reparam, eles perdoam, se perdoam. E isso é ensinado para a criança que passa a agir dessa forma. Sem esse processo de aprendizagem por meio do erro, acertos e consertos, as crianças elas vão crescer com medo de fracassar. Elas vão temer e tender para a desistência. Elas vão se tornar pessoas cujo potencial ficou limitado ali por essas crenças e adestramentos. Elas não foram educadas, elas foram adestradas como se faz com o animal. Faz disso, faz dessa forma, não faz dessa forma. São treinadas. Então, para quê? Para atender o comando daquelas pessoas que se julgam superiores. A criança passa a enxergar os pais como superiores a ela e esses pais se mostram superiores, que não erram, são perfeitos. O prejuízo é de grande monta, pois em nome da educação cria-se uma geração de seres humanos não pensantes, que não sabem quem são, agem para agradar ou eles se rebelam, né? Contra aqueles que tentam ser o que eles tentam ser, sem saber quem são. Eles se rebelam, então são os revoltados, muitas vezes rebeldes, e que a gente precisa desenvolver um olhar de cuidado, porque eles foram inibidos quando eles eram crianças na forma de ser. É preciso entender que mais profundamente que é o pensamento, isso tudo gera um quadro psíquico, né? Como a criança pensa, ela vai formando um quadro psíquico que cria a realidade do espírito. O pensamento, ele é criador de tudo. Então, nasce do nosso pensamento tudo que nos influencia. Se há sombra em nós, essa sombra é o elemento que nos influencia, os pensamentos e as ações, essa sombra vai atrair quem dela se associa. Então, nós estamos agora falando que o pensamento cria, vai criar um quadro psíquico e ali nós vamos criar sintonia com outros seres. O erro, então, ele pode também estar associado a sintonias mentais, psíquicas e emocionais. Sintonias espirituais, elas são a base do processo, né, do fenômeno mediúnico. Significa que há uma ressonância ou equivalência entre as vibrações, uma associação de interesses. Quando eu penso, eu gero algo, né? Eu crio. E aí há uma vibração, é tudo energia. E nessa energia, nessa vibração, outros se ligam. Então, essa sintonia, ela parte de uma condição íntima, que são os meus pensamentos e as minhas emoções. E eu posso atrair como afastar a influência dos espíritos. Nesse livro que eu falei, Universo e Vida, ele vai dizer que é, portanto, condição de todo espírito conviver com aqueles a quem possui afinidade, efetuando trocas energéticas. As forças que nos jungem, ou seja, que nos unem uns aos outros, são, por isso mesmo, as que emitimos de nós e alimentamos em nosso próprio âmago. Então, significa que o que nos une é o que eu vibro e o que o outro vibra, que está em sintonia, ou seja, é semelhante, vai se atrair. Então, assim, diante de uma adversidade, de provas, de expiações,
Os nossos pensamentos, eles dão abrigo às sugestões perniciosas que nos conduzem ao erro ou a sugestões benéficas que nos intuem ou inspiram ao acerto, dependendo da faixa vibratória em que nós estivermos sintonizados. Lembremos que, antes de tudo, Jesus nos acolheu em seu amor e revelou pela parábola das ovelhas que nenhuma iria se perder. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa os 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Então, não vamos estar aí. Está em Lucas, capítulo 15, versículo 3, vai até o 7. Então, Deus, ele nos ouve e nos concede oportunidade. Não basta ser simples, né? O simples pesar, né? A questão do mal que eu fiz, o erro que eu fiz. Não basta simplesmente ficar ali arrependido, vivendo esse pesar. É necessária a reparação para que o culpado se veja submetido a provas, às expiações que são necessárias, para que se de livre vontade, ou seja, pelo seu livre-arbítrio, pratique o bem, reparando todo o mal que haja feito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se erramos, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos, diz André Luiz em Ação e Reação. Então, como solo, vamos fazer nova plantação, vamos renovar a sementeira. Se erramos, tratemos de nos harmonizar com as leis de amor, de justiça, porque a vida é sintonia perfeita e exige de nós essa mesma harmonia. Somos aprendizes, sim, da vida, e a maior lição de todas é do amor, e é pelo amor que transformaremos o caráter das experiências terrenas. A justiça, ela se cumpre sempre, mas logo que se disponha o espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. Tá? André Luiz e Missionários da Luz. Significa que quando a gente escolhe reparar os nossos erros através da prática do bem, do amor, aquele rigor todo, né, suaviza, e nós não precisaremos sofrer para reparar os nossos erros. Assim, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro está no capítulo 4, versículo 8. Quando, porém, nos voltamos para o Senhor de tudo e de todos, e sentimos vibrar dentro de nós o Espírito Divino de nosso Criador e Pai, reintegramo-nos na graça e na esperança, na alegria e na felicidade de existir, cônscios de que através do tempo e espaço, de nossas limitações, de nossas dores, chegaremos um dia à intemporalidade ilimitada da perfeição no seio paterno do onipotente amor de que provimos. Também linda colocação de Áureo, do Espírito Áureo, dizendo que nessa jornada de evolução nós vamos estar integrados a Deus, né, numa intemporalidade, ou seja, não tem tempo. O tempo realmente é uma invenção, o tempo não existe, mas é uma questão de estarmos nesse seio paterno, usufruindo ali dessas energias de amor, de paz, de fraternidade, em comunhão com Deus, em comunhão conosco e em paz, vibrando amor. Então, não temamos o erro, aprendamos com a experiência e nós seguiremos nessa jornada, nos aprofundando em nosso
não é? Nosso conhecimento de nós mesmos, para que a gente possa errar cada vez menos, acertar cada vez mais, mas sim, aprendendo sempre. Muita paz e até a próxima!